Aula de Geografia, página 49. As camadas concêntricas da Terra. Na era pré-cambriana, a Terra era uma esfera de magma, ou seja, de rocha derretida ou rocha em estado de fusão. Nessa esfera de magma, houve separação dos minerais, o que deu origem às 3 camadas da Terra. Existem dois modelos que representam essas camadas. Um modelo foi criado de acordo com a composição das camadas e o outro de acordo com o estado físico delas, sólido ou líquido. De acordo com a composição química do interior para a superfície, temos as seguintes camadas. Núcleo, lembrando que a gente está começando lá do meio para fora, hein? É a camada mais interna, com uma temperatura de 6.000 graus Celsius. É composto por 8% de níquel, 92% de ferro e por isso é chamado de NiF. Então essa é a camada mais interna. Depois vem o manto, é a camada intermediária da Terra, pois fica localizada entre o núcleo e a crosta terrestre, com temperatura de mais ou menos 3.000 graus. Crosta terrestre ou litosfera é a camada mais externa da Terra e se divide em 2 partes. Cial, crosta superior mais externa, é a mais de fora, formada por silício e alumínio ou por rochas da família dos granitos. E o cima, ou crosta inferior, formada por silício e magnésio ou por rochas da família do basalto. De acordo com o comportamento físico das camadas do interior para a superfície, temos núcleo, que se acha dividido em 2, núcleo externo, que se encontra no estado líquido, e o núcleo interno, que se apresenta como sólido, em função da pressão exercida sobre ele pelas camadas da Terra. Então, o núcleo, se você olhar lá na foto, você vai ver que você encontra um núcleo dividido em 2 partes. Uma mais interna e uma externa, né? Uma de dentro e uma de fora. Essa de dentro, ela é sólida e a de fora está em estado líquido, que é aquele amarelo e o laranja. Manto, que se encontra no estado líquido, mas se apresenta como um líquido mais viscoso, ou seja, parecido com uma massa de bolo. Já é uma coisa mais puxa-puxa, não é tão líquido. Também chamado de mesosfera, e sua parte superior recebe o nome de astenosfera, com profundidade de 700 km. A seguir vem o manto médio e o manto inferior. A astenosfera localiza-se abaixo da crosta ou litosfera. Então, aqui nós temos o manto também dividido. Essas divisões não aparecem lá no desenho, mas estão bem explicadas aqui. Página seguinte. Crosta terrestre ou litosfera, que se apresenta no estado sólido, sendo mais espessa nos continentes e menos espessa, ou seja, mais fina, por baixo dos oceanos. Porque o continente ele é mais elevado, então faz com que essa camada fique mais grossa. O oceano já tem toda a profundidade, faz com que essa terra embaixo do oceano fique mais fina. A espessura da crosta terrestre é de 35 km em média, pois nos continentes ela pode atingir mais ou menos 100 km de espessura. Mas a crosta fica por baixo dos oceanos, pode atingir 5 km. A crosta litosfera flutua sobre a astenosfera. Então essa crosta ali a gente consegue ver, né, o mais profundo e a camada mais fina. Lá falou que os continentes ela pode chegar a 100 km. Agora, abaixo dos oceanos pode chegar a 5 km só. É muita diferença. Nós temos aí imagens que mostram melhor tudo isso que eu li, né? A questão da litosfera, da astenosfera, mesosfera, núcleo interno, núcleo externo. Então, observem bem esses desenhos, junto com as explicações,
E a partir daí, vocês vão fazer a atividade que vai até a página 52. Então, tem o finalzinho da 50, 51 e 52, ok? Vamos lá, mãos à obra.